Oi, aqui é o Carlos, e esses são um camaleão, uma vovó e uma coruja. E em alguns instantes você vai entender porque eles são o segredo que tem o poder de fazer você nunca mais ter vontade de fumar novamente, de forma natural em até 28 dias. E por mais incrível ou absurdo que isso pareça, sem sofrimento ou ansiedade, sem ter irritação, sem medicamentos caros e sem recaída. E que funciona mesmo que você seja uma pessoa super ansiosa, que fume bastante há muito tempo ou que simplesmente já esteja cansado de tanto tentar, sofrer e não conseguir se libertar do cigarro. Imagine, olhe para você hoje, na condição de fumante, sempre procurando algo que realmente funcione para você se libertar do cigarro. Se sentindo preso, sabendo que o tempo está passando e você precisa fazer algo para acabar logo com isso, enquanto você ainda tem tempo e saúde. E de repente você acorda em um dia ensolarado. E acorda limpo, disposto, com fôlego, onde você até consegue sentir novamente o perfume dos lençóis limpos, como parece que há muito tempo você não conseguia sentir. Como se todo aquele tempo em que você fumava não passasse de um sonho ruim, no qual você acabou de acordar. Então, você se senta na cama e simplesmente não tem vontade alguma de fumar. Você se sente exatamente como era antes de você ter aprendido a fumar, ou seja, limpo, cheiroso, saudável e principalmente livre. Você até pensa no sonho ruim, mas percebe que não sente falta alguma do cigarro. Todo aquele medo de adoecer, de achar que nunca mais você iria se livrar, simplesmente terminou. Você está tão bem agora que é como se você nunca tivesse fumado antes na vida. E em um momento você não sabe mais dizer se realmente aquilo foi só um sonho ruim ou se você realmente fumou de verdade algum dia na sua vida, de tanta paz que você sente. Será que isso é possível? Se você tem o desejo de vencer essa batalha terrível contra o cigarro, esta é a apresentação mais importante que você verá na sua vida e eu não tô brincando. E já vou te alertar aqui, não se trata de mágica, nem promessa ou cura milagrosa. Se você, assim como eu, já sentiu na pele como é confiar em algo e depois não dar certo, e você, além de perder tempo, sofrer com mais uma tentativa frustrada e gastar dinheiro, você sabe que isso não existe. Essa apresentação é somente para quem quer descobrir como funciona o vício em nicotina, e assim se livrar dele. Curiosos e pessoas atrás de fórmulas mágicas e sem sentido estão no lugar errado. Veja, essa é uma apresentação gratuita e não sei por quanto tempo ela vai ficar no ar. As informações contidas aqui estão incomodando a indústria de fumo e os fabricantes de cigarro que querem tirar esse vídeo a todo custo do ar. Por isso, assista enquanto ele ainda está disponível. Bomba, você vai conhecer aqui o golpe sujo que vai fazer ser quase impossível parar de fumar nos próximos meses. E quem não pular fora do barco agora vai ficar para trás e provavelmente não vai mais conseguir se libertar do cigarro. Isso aqui vai derrubar totalmente tudo o que se sabe até hoje sobre parar de fumar. E as informações contidas aqui são o futuro para eliminar a praga que é o cigarro na vida das pessoas de uma vez por todas. Depois de você assistir a essa curta apresentação até o final, você também descobrirá algumas verdades que nunca ninguém te contou, como o único fator-chave que 94% das pessoas deixam de lado e por isso não conseguem parar de fumar. Porque parar de fumar não tem nada a ver com força de vontade, ao contrário da crença popular. Uma maneira estranha capaz de você reduzir hoje seu consumo de cigarros em 50% a 90% e a melhor parte, como você pode, junto com os novos estudos e da programação neurolinguística, PNL, e da neurociência, desligar a vontade de fumar do seu cérebro para sempre, de maneira fácil, fazendo com que você nunca mais tenha vontade novamente de colocar um cigarro na boca. E o que é melhor ainda, você começa a aplicar isso agora. Primeiro eu vou te contar uma curta história que eu pessoalmente tenho muita vergonha, mas que vai te fazer entender tudo isso, ou seja, o segredo das pessoas que venceram essa batalha e como você também pode usar para se livrar do cigarro para sempre, combinado? O meu nome é Carlos Mendes
e nem sempre eu fui um consultor especializado em libertar pessoas de vícios. E por mais que isso pareça anormal, antes de me tornar um consultor, eu sofri muito como um fumante e que trabalhava desde pequeno na roça com colheita de milho no interior do Paraná. Em 2012, eu fumava de 2 a 3 maços de cigarro por dia. Tanto é que me chamavam de chaminé, Maria Fumaça e coisas do tipo. E muito pelo contrário do que algumas pessoas que fumam vivem no dia a dia, o meio onde eu trabalhava era infestado de pessoas que fumavam. Meu pai e minha mãe fumavam, amigos e pessoas que trabalhavam comigo também fumavam. E sempre que sobrava um tempo para cervejinha no fim do dia, aí que fumávamos mesmo. Eu não ligava muito pro que pensavam de mim. Eu era bem resolvido por fumar e a maioria das pessoas do meu círculo social viam como normal aquilo. Se alguém achasse ruim, o que raramente acontecia, eu me afastava e pronto, problema resolvido. Por muito tempo, fumar não foi um incômodo para mim, mas lá no fundo, todos nós sabemos que um dia teremos que parar. Eu não sei se você é como eu, mas eu descrevia o sentimento de fumar assim. Por mais que as pessoas fiquem enchendo o nosso saco e apontando o dedo como se a gente não soubesse o que está fazendo, quem fuma não é imbecil. De um lado, sabemos que estamos adoecendo e nos matando, que estamos pagando um preço caro por isso, que ficamos sujos, com cheiro ruim e presos ao cigarro. A gente até tenta bloquear essas coisas ruins da nossa mente, mas a verdade é que não conseguimos. Essa preocupação, ansiedade e medo é como uma mancha negra que cresce cada vez mais dentro da gente. Quanto mais tempo a gente fuma, mais ela vai crescendo e nos sufocando. E essa preocupação toda faz cada vez mais a gente querer parar de fumar. Por outro lado, a gente pensa, e quando eu estiver estressado, eu sou muito nervoso, será que eu vou aguentar não fumar? E se eu tiver uma recaída, será duro demais eu ter que aguentar a vontade e não poder fumar? Se eu parar, vou sofrer demais. Eu conheço gente que parou há 5 anos e ainda se derrete por um cigarro. A gente tem medo e certeza de que deixar o cigarro será difícil, sofrido ou terrível. E se a gente conseguir parar, temos medo de ter que aguentar irritação, estresse e o desejo de fumar para o resto da vida, o que seria realmente insuportável. Depois de 6 longos anos fumando, sempre em torno de 50 cigarros por dia, comecei a ter um leve desconforto na garganta e o cigarro parecia que não estava mais tão gostoso quanto costumava ser para mim. Continuei fumando e mesmo me sentindo estranho, eu ainda persistia. Continuei por mais 2 semanas até que chegou o dia mais terrível da minha vida, o meu susto. Eu estava em uma caminhonete vermelha, dessas antigas com carroceria de madeira, voltando para casa em uma pequena estradinha que passava por dentro de uma lavoura, onde eu cortava caminho do serviço até dar na rodovia principal, tudo de estrada de terra. Quase todos os dias eu fazia aquele trajeto, hora de moto, hora de caminhonete, para dar assistência às máquinas e muitas vezes eu era a única alma viva que passava por ali em semanas. Até que numa tarde, depois das 5h30, chegando a noite, começou. Uma pontada começou do lado esquerdo do peito, subindo pela minha garganta, seguida de um leve formigamento no braço. Até então, eu apenas notei. E então aquilo virou dor e foi ficando mais aguda, e eu cheguei a sentir aquele frio que percorre a nossa espinha quando a gente começa a sentir um desespero, já que pouquíssimas pessoas passavam por aquela estrada. E eu estava a uns 20 quilômetros da vila rural, onde tinha o posto de saúde mais próximo. Foi me dando mais angústia e a dor aumentando. E quando comecei a entrar em pânico, eu lembrei que se você estiver realmente tendo um ataque cardíaco, o recomendado é respirar bem fundo e dar tossidas fortes, e com um intervalo de 2 segundos cada, para forçar o coração a irrigar alguma área afetada e você conseguir chegar a um atendimento médico. Enfim, tossindo, cheguei depois de 2 minutos em uma baixada com um riozinho e quis muito beber água. Parei a caminhonete e na hora que tentei levantar do banco, senti mais dor ainda, a ponto de deitar, e eu juro que implorei para não morrer ali. Fiquei por uns 4 minutos respirando, tentando tossir,
chorando, tomado pelo pavor e pelo desespero, pedindo por um milagre e eu ter uma chance de poder voltar atrás no tempo para reescrever tudo aquilo, até que, graças a Deus, a dor foi aliviando aos poucos. Consegui me sentar com dificuldade no banco da caminhonete. A essa altura já eram mais de 6 horas da tarde, e eu me senti muito assustado, mas mesmo assim, o cara mais feliz do mundo por estar conseguindo sair vivo de tudo aquilo. Isso foi mais que suficiente, não precisa nem dizer, para ser meu pontapé inicial e eu parar de fumar. Jurei para mim mesmo, nunca mais colocar um cigarro na boca, pois eu sabia que por gostar de fumar, poderia deixar a qualquer hora que quisesse, e estaria tudo bem. Afinal, não fiz como muitas pessoas que tentam deixar o cigarro, que agem como se alguém as viciasse contra sua vontade. Muito pelo contrário, eu sabia que eu era adulto, ninguém colocou a arma na minha cabeça e me obrigou a fumar, e que eu não era nem inocente, nem vítima de ninguém. Eu tinha começado tudo aquilo e só eu poderia colocar limite em mim e um fim nessa história, antes que algo muito ruim acontecesse, se já não estivesse acontecendo. Afinal, não damos ouvidos quando alguém fala em morte ou doenças, porém, quando encontramos a situação cara a cara, não existe um ser humano no mundo que não gostaria de ter tomado a decisão de parar lá atrás no passado quando podia. Muito aliviado e assustado, joguei o maço com 8 cigarros restantes e mais uma carteira fechada de Free, meu cigarro favorito, e meu isqueiro amarelo de estimação pela janela. E nem olhei para trás. Naquela hora já estava escuro, então nem sabia que altura da estrada poderia ter ido parar aqueles cigarros. Fui me consultar com o médico no outro dia, e mesmo morrendo de medo, contei o ocorrido, e além de ele me receitar uma bateria de exames e me dar quase certeza de uma doença, me disse que se eu quisesse arriscar a fumar, era por minha conta e risco. E assim foi por 4 dias. Eu estava um pouco nervoso por ter que fazer todos aqueles exames e ainda feliz por não ter acontecido nada comigo. Lá pelo 6º dia, aí sim que as coisas realmente começaram a ficar muito piores do que imaginava. Eu mesmo estava reconhecendo que estava insuportável a minha presença. Estava irritado, estressado, com raiva, e eu sabia que era por causa da bendita vontade de fumar. Mas eu tinha esperança para que aquilo parasse. Até então eu pensava que um dia eu deixaria naturalmente de querer um cigarro, se conseguisse evitar colocar ele na minha boca por mais o quê? Umas 2, 3, 10 semanas? Não nasci fumando, não é? Inclusive, eu li uma matéria uma vez que o nível de nicotina necessário para fazer você ter vontade de fumar demora apenas 7 dias para poder ser eliminado do corpo. E por lógica, eu não queria mais fumar, e pelo menos 21 dias para você aprender ou desaprender um hábito. Então, na teoria, eu teria apenas que aguentar firme o tempo passar. Uma hora teria que acabar. Pelo menos eu acreditava que sim. Nunca mais senti nenhuma dor física e meus exames detectaram apenas sujeira nos pulmões e sangue muito espesso, passando por veias muito contraídas por fumar demais. Mas nada que conseguisse tirar a minha vida. E o médico não soube dizer qual foi a causa da dor e disse que, se fosse ele, não arriscaria fumar mais. Eu fiquei muito aliviado, mas não dava para esconder. Eu estava extremamente infeliz. Eu estava a uma altura que eu gostava de ficar perto de fumantes, apenas para sentir o cheiro da fumaça. Ao ver uma carteira de cigarros aberta, eu sentia água na boca, uma atração quase irresistível, porém eu estava me segurando para me permitir apenas um traguinho. Eu não queria fumar, ainda estava com medo de me ocorrer algo como a forte dor no peito, e parece que essas coisas só acontecem quando estamos sozinhos e vulneráveis. Eu ainda consegui aguentar firme 4 semanas e 2 dias. Sim, eu contava os dias de luta, já que eu tinha fé que aquilo acabaria. Só que a luta não acabava, nunca acabava. Eu não estava aguentando mais. Eu estava totalmente transtornado. Mesmo com toda a atitude do mundo, me distraindo, me exercitando, tomando muita água e, segundo a ciência, com quase nada de nicotina no meu corpo, eu perdi meu chão. Tudo que eu acreditava que se eu aguentasse algum tempo sem colocar cigarro na minha boca, um dia aquilo iria passar, que não teria mais dores de cabeça, irritação e nem ansiedade depois de algum tempo, que só era uma fase, que eu era forte e que, por gostar de fumar, poderia parar a hora que eu quisesse. Tudo caiu por terra. Inclusive, eu gosto muito do exemplo da planta carnívora e a mosca. A mosca sabe do perigo que corre ao pousar no interior da planta para poder beber o delicioso néctar. Mas como ela é rápida e confia nas suas asas, ela se deixa levar e
se elevar, e somente quando ela tenta sair da armadilha é que realmente percebe que está presa, grudada pelas patas e não tem mais volta, por mais que ela tente se debater. Se você acha que fuma apenas porque gosta, se permita fazer um teste sem compromisso, de ficar pelo menos 7 dias sem fumar e volte para me contar. Provavelmente você vai ficar louco por um cigarro durante todo o tempo e só vai ficar em paz quando fumar um, e é aí que a gente descobre que ninguém fuma só porque gosta, mas sim porque está viciado. Eu havia me transformado em uma pessoa horrível, descontava a raiva nas pessoas, era insuportável, pavio curto o tempo inteiro, afastei todos os meus amigos e quando me dei conta, me tornei um estranho a todos aqueles que eu amava. E agora, por que continuar assim? Pensava eu. De que adianta parar de fumar, ser saudável, se desde o dia em que eu parei de fumar foi um inferno? Justo eu, que era um cara que, mesmo batalhando todos os dias, sempre fui uma pessoa tranquila? Será que realmente vale a pena passar por tudo isso? Foi então que eu comprei um maço e um isqueiro amarelo. Senti falta do meu isqueiro de estimação, lógico. Abri o maço, puxei um cigarro, cheirei ele e senti que se formou um sorriso nos meus lábios. Acendi, dei a primeira tragada, intensa, profunda, que, aliás, tinha um gosto horrível, mas mesmo assim, em questão de segundos, eu senti uma paz, um conforto, da mesma maneira quando a gente está há horas, muito cansado e com sono, e se deita em uma cama macia e confortável. Parecia o melhor cigarro da minha vida. Ao terminar de fumar, me senti a pessoa mais fraca e suja do mundo. Não só eu joguei todo aquele tempo no lixo, aquele tempo de luta, como descobri que o cigarro controlava a minha vida e meu humor. E justo eu, que achava que o dia que eu quisesse, eu pararia. Senti pena de mim mesmo, por ver o que eu realmente era, um viciado em nicotina, que é uma droga poderosa e mesmo sendo muito difícil de admitir, se eu quisesse realmente parar, precisaria de ajuda. Eu trabalhava muito e não tinha nada de tempo para dedicar a me tratar, para abandonar o meu vício. E onde eu morava, tinha muita vergonha de demonstrar para alguém o meu sofrimento. Continuei fumando, agora apenas 6 a 10 cigarros por dia, e levando a vida, mas a humilhação que senti por saber que meu humor era controlado pelo cigarro me fez ter pena de mim mesmo. Minha autoconfiança, que antes era elevada, foi aos poucos sendo reduzida a nada, onde eu comecei a me sentir um fracassado por me sentir preso e eu não conseguia acabar com aquilo. Dali em diante, pelos próximos meses, eu fumava por um período, depois tentava parar. Afinal, eu ainda tinha esperança de conseguir. Então eu tentava, mas o máximo que consegui ficar sem fumar era por 5 dias seguidos, e cada vez eu ficava com mais raiva e com mais medo de nunca mais conseguir parar. Cheguei até a acreditar em frases como uma vez fumante, sempre fumante, ou que eu era fraco e que teria que aceitar e viver com isso o resto da vida. E foi em uma quarta-feira chuvosa e fria, fumando meu cigarro no meu computador, que toda essa história de luta, medo e fracasso chegou ao fim. É aqui que veio a grande virada, onde você já vai entender o que tudo isso aí tem a ver com um camaleão, uma vovó e a coruja. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu gostava muito de ler e aprender, mesmo que apenas à noite, nas poucas horas vagas que eu tinha. Recebi em meu e-mail um vídeo que realmente mudou minha vida, que meu amigo me mandou sobre o tema coaching, que em inglês significa treinamento, onde coaching era uma espécie de treinamento pessoal em que o profissional ajudava as pessoas a alcançarem seus objetivos em até 20 vezes mais rapidamente do que no modo comum. Vi um coach curar uma depressão profunda de uma senhora que sofria há mais de 20 anos. Vi pessoas se libertarem de traumas de infância em questão de horas, fobias graves serem removidas em menos de 30 minutos, e usuários de drogas em no máximo 4 semanas abandonarem para sempre seus vícios. Logo me apaixonei pelo tema, larguei tudo e investi para me tornar um coach, e foi aí que eu descobri, através de ferramentas simples de PNL, que tem sim como você conseguir abandonar o cigarro sem sofrimento e nunca mais precisar dele. Tudo através de algo parecido, mas muito mais eficaz que psicologia, que eu usei e que muitas pessoas nos Estados Unidos usaram, que como num passe de mágica me transformou em não só um ex-fumante, mas em alguém que nunca mais teve vontade de fumar, nem em reuniões sociais, nem com amigos e nem sob tensão. E o que eu acho mais
absurdo, conseguir tudo isso sem ter que lutar e resistir à tentação de querer um cigarro. Às vezes eu até me pegava dando risada de tão fácil e simples que é parar depois que você tem o conhecimento certo. Investigando o material vindo lá de fora do nosso país, eu tive acesso a muita informação que está há anos à frente das nossas. Eu finalmente descobri por que a grande maioria das pessoas falhavam e não conseguiam parar de fumar. Porque as pessoas sofriam tanto tentando parar e no final quase sempre fracassavam. Principalmente onde elas passavam por uma situação de grande estresse e tensão. E também que se você juntar todos os métodos convencionais que existem para parar, sejam bupropiona, fluoxetina, champix, niquitin, adesivos em geral, todos juntos, tinham menos de 15% de eficácia. E que essas pessoas que conseguiam com esses métodos, mesmo estando limpos da nicotina, quase sempre se sentiam péssimos, fugindo do cigarro e quase sempre tinham recaídas. E eu vou compartilhar o porquê disso com você agora. Olha só, o maior erro de todos os métodos farmacêuticos é que, em primeiro lugar, eles são fórmulas químicas feitas para o seu corpo, mas deixam de lado a parte mais importante onde o vício acontece, a organização da sua mente. Eu descobri algumas coisas que me fizeram questionar como funcionava o vício, estudando muito material e principalmente o livro de um jornalista chamado Johan Hari, em que ele viajou o mundo estudando o funcionamento das drogas e vícios na mente das pessoas. Algo me chamou a atenção. Se eu ou você hoje sofremos um acidente e quebramos a bacia, por exemplo, iremos para o hospital, onde os médicos darão diamorfina, um medicamento poderoso e fortíssimo para aliviar e a gente poder suportar a dor. Diamorfina é o nome científico para a mesma fórmula química da heroína. Isso mesmo, é exatamente a mesma droga que destrói milhares de pessoas no mundo. A versão dos hospitais é muito mais pura e potente que a adulterada encontrada nas ruas, e podemos ficar dias e semanas usando e sob efeito dela. Então, se a velha teoria do vício estiver certa, de que o vício é culpa da droga, ou seja, a droga no seu corpo é que faz você precisar mais dela, na teoria seria óbvio o que iria acontecer. Quando saíssemos do hospital, sentiríamos a abstinência, ou seja, a necessidade química da droga. Então, teríamos grandes crises nervosas e sintomas físicos terríveis e precisaríamos imediatamente comprar heroína nas ruas de traficantes. Só que na prática é exatamente o contrário. Como explica o médico canadense Gabor Maté na pesquisa de Hari, os usuários de heroína médica simplesmente param, mesmo após meses de uso. A mesma droga usada pelo mesmo período cria viciados nas ruas, mas não afeta os pacientes nos hospitais. Se você ainda acredita, assim como eu acreditava, que os componentes químicos é que são os verdadeiros culpados pelos vícios, então isso não faz sentido algum. Não que os componentes químicos não tenham sua parte no papel de um vício, mas a verdade é que eles são só uma pequena parte de algo muito maior, que se não for trabalhada, mesmo anos após abandonar o cigarro, você poderá passar a vida toda se sentindo infeliz e privado, podendo fazer você concluir que é melhor continuar fumando do que ser tão infeliz. Vamos agora desmascarar os métodos mais comuns usados no dia a dia para poder parar de fumar, que são os antidepressivos, a terapia de reposição de nicotina e a famosa força de vontade. Nos antidepressivos, bupropiona, fluoxetina, a ideia é você largar o cigarro e daí eles tentam inibir o sofrimento da abstinência e tentam equilibrar os seus níveis de bem-estar, pelo menos até acabar o tratamento e você ficar limpo da nicotina, coisa que pode durar em torno de 7 a 20 dias, e podendo o tratamento ser maior que isso. Eles também têm uma longa página em suas bulas sobre os efeitos colaterais. Muitas pessoas passam muito mal, desenvolvem ansiedade, depressão, insônia e até comportamentos psicóticos. Mas será que vale a pena correr todo esse risco? Será que dá resultado? Segundo o Instituto Independente Cochrane, no Reino Unido, esse confio por ser independente, não tem risco de ser pesquisa comprada ou manipulada. Em algumas pesquisas financiadas pelos próprios produtores desses remédios, sob ordem judicial do governo norte-americano, confirmaram que, em média, 93 em cada 100 pessoas voltam a fumar durante ou depois do fim do tratamento. A terapia de reposição de nicotina, ou seja, chicletes, balas de nicotina, adesivos e sprays em geral, apenas muda a forma como a nicotina é administrada no seu corpo. Nem de longe isso acaba com o problema. Afinal, isso ainda
ainda te mantém viciado, já que ainda te faz consumir a mesma droga. É como se alguém falasse para uma pessoa viciada em crack, se ela quiser parar de usar, ela não deve mais fumar, mas se injetar a droga, o que pode até mudar algumas consequências, só que ainda te mantém viciado. Quando surgiram esses adesivos, houve uma grande esperança para as pessoas, já que poderiam ter suas doses de nicotina sem precisar passar pelos problemas de saúde. Algumas pessoas passam mal, outras ficam sem vontade de fumar enquanto estão com os adesivos. Outras conseguem parar de fumar por um tempo, mas a cada 100 fumantes, 83 pessoas não conseguiram parar. E desses 17 a cada 100 que conseguiram, apenas 2 nunca mais voltaram a fumar. Principalmente em uma época da vida onde elas estavam sob grande tensão ou emoções negativas, comprovando, junto com os estudos de Johan Hari, que o vício em fumar não é tanto químico quanto se imaginava, mas sim 90% psicológico. E por último, o mais comum e falho método da força de vontade, que foi o que eu fracassei mais de 15 vezes a usar. É aqui que a imagem e as falas de pessoas ditas fortes, convictas e decididas são reduzidas a pó. Esse método também é como uma armadilha, já que por ele não funcionar, faz você acreditar que o problema é com você, e não com o método, e quando ele falha, é porque você que não tem força de vontade suficiente. Aqui você simplesmente ignora um monte de fatores pessoais e se prepara para uma guerra. Você até compra o tal remédio, o adesivo, ou simplesmente decide parar de uma vez. Então você jura ter força de vontade e nunca mais colocar um cigarro na boca. Ou pelo menos você tenta. Respira fundo e diz, agora vai. E fica contando os minutos, horas e dias. Talvez você até tente se distrair e levar a vida, esperando que tudo isso, essa angústia e agonia acabe logo. Mas o que acontece é justamente o contrário. A vontade e a ansiedade parecem estar crescendo dentro de você. Mas você aguenta e aguenta e aguenta, sempre um minuto de cada vez, uma hora de cada vez, um dia de cada vez, até essa tempestade toda se acalmar e tudo passar. Mas ela não passa. Se você já tentou algo parecido ou acha que isso é a solução, sinto muito lhe dizer, mas já vai se preparando para fracassar miseravelmente. Não é assim que funciona. Se você ainda tem vontade de fumar, não fumar só vai piorar as coisas. Como assim? Se privar de fumar só vai aumentar sua tensão. E adivinha o que você fazia antes de acabar com ela? Isso mesmo, você fumava. E como você cortou o cigarro, isso vira uma bola de neve, onde você sabe que no final a única solução vai ser fumar. O que você está fazendo, na verdade, é aumentando o tempo entre apagar um cigarro e acender outro. Se demorava 20 minutos, é questão do quê? Alguns dias, talvez semanas, sem voltar a fumar? Meses? Já viu pessoas que pararam e mesmo depois de anos têm recaídas? Você só para de fumar de verdade quando deixa de querer e gostar de cigarro, coisa que menos de 3% de quem tenta esse caminho consegue. Se você usa ou pensa em usar esse método que eu acabei de falar, sinto muito ser tão direto, mas esquece, não vai acontecer. Mesmo que você tenha uma fortíssima opinião, você ficará o tempo todo infeliz ou irritado por querer um cigarro e não poder. Aí pode ser só questão de tempo e ocasião para você se autorizar a fumar umzinho apenas, sem compromisso, e se prepare. Por você ter experimentado sofrimento e dor ao tentar parar, sua mente, na tentativa de te proteger, vai fazer de tudo, de diálogos internos e sintomas físicos, para que você não queira ir novamente por esse caminho. Ou seja, será até 5 vezes mais difícil quando você tentar parar novamente. Se você não aguentar, mesmo que só fumando um cigarro, a nicotina volta a ficar instalada no seu corpo. E assim, por causa da sua mente, você fica não só psicologicamente, mas quimicamente viciado novamente. Tudo porque você está fazendo errado. Afinal, não é culpa sua, já que se você soubesse algo melhor, você já teria feito, não é verdade? A grande verdade é que a maioria dos medicamentos e produtos que vemos por aí é que, para uma muito pequena parte da população, pode até funcionar. Em média e com todos eles, 10%. Mas a prática e as estatísticas mostram que é muito provável que uma hora ou outra você vai voltar a fumar. Eles não foram feitos só para resolverem um problema, mas também para serem lucrativos para quem os fabrica. Por isso são tão caros. E outro problema maior ainda é as poucas informações que existem, principalmente no Brasil, para ajudar o ser humano a lidar com o ato de fumar de dentro para fora, tratando as causas que levam as pessoas a fumar.
Às vezes, nem os mais competentes profissionais da saúde podem te dar respostas certas. E não é por mal não, mas simplesmente porque eles não conhecem outra alternativa. E muitos deles nunca passaram pela pele de um fumante, ou não tiveram acesso a uma informação melhor para poderem repassar, o que explica o número absurdo de profissionais de saúde que fumam. Agora que você já sabe a verdade nua e crua sobre os métodos de parar de fumar e que às vezes eles podem até te atrapalhar e que o foco do vício não é físico e químico como imaginávamos, fique tranquilo, você não é um fraco, um tolo e nem de longe alguém inferior por não ter conseguido parar de fumar ainda. Guarde essa frase, o que você ainda não conseguiu é só porque você não sabe como, pois se você soubesse, já teria. O cigarro faz isso mesmo, ele faz você crer que é um fraco, que não tem saída para você ficar mais contrariado. Assim, quanto mais emoções ruins você tiver, mais você irá fumar. E sim, existe solução para tudo isso que a gente viu aqui, de um jeito diferente para poder acabar de uma vez por todas com todos esses conceitos, ideias e métodos antigos e mentirosos, e que vai te dar as chaves para você se livrar dessa prisão que é o cigarro. Pronto para resolver isso? Em primeiro lugar, você deve entender que você não tem apenas uma mente, e sim 3 mentes, que trabalham em conjunto para fazer o todo funcionar dentro do seu cérebro. Dessas 3, você controla apenas uma, a racional e consciente, enquanto as outras 2 estão totalmente subconscientes, fora do seu controle. Uma delas é o seu cérebro reptiliano, inconsciente, responsável por seus instintos de luta, fuga, preservação e reprodução, o que observa tudo e decide o que é perigoso ou não e o que vale a pena dedicar atenção e energia. Chamaremos essa mente de camaleão, e sua função é preservar. Outra parte, também subconsciente, é composta por seu sistema límbico, onde se localizam todas as suas emoções, sua capacidade de interagir com o mundo e com você mesmo, e pela sua intuição, criatividade, autoestima e sensibilidade. Chamaremos essa mente de vovó, sua função é sentir. E finalizando, temos também o seu neocórtex, enfim, a única parte consciente e racional em que somos a única espécie que conseguiu evoluir absurdamente essa parte e nos coloca no topo da evolução, onde se localiza a sua consciência, a sua razão, lógica, capacidade de resolver problemas e habilidades cognitivas como escrever, ler, falar e outras mais. Chamaremos essa parte de coruja. Sua função é entender. Agora fez sentido, né? Camaleão, vovó e coruja. Por ordem evolutiva, o primeiro sistema a se formar foi o camaleão, depois a vovó e só bem depois veio a coruja. A função dele é manter a vovó e o camaleão sob controle. É ele que impede você de brigar com alguém no trânsito, por exemplo, ou de avaliar os prós e contras antes de comprar algo que você gostou. Porém, se a vovó for muito estimulada, ela tem mais poder que a coruja, e se o camaleão for estimulado, ele atropela a vovó e a coruja. O irmão evolutivo mais velho, se estimulado, tem mais força que o mais novo. Mesmo dentro do mesmo órgão, o cérebro, essas partes trabalham em conjunto, porém são individuais e têm um comportamento característico único de cada uma. Por exemplo, se você ver um filme de Hollywood com toda uma história feita para cativar e emocionar o telespectador, por mais que a coruja saiba que tudo aquilo nunca aconteceu de verdade, que é uma encenação, que é uma mentirinha, adivinha o que acontece. Quando ocorre o abraço da criancinha na mãe, quando ela chegar sã e salva em casa, depois de todo aquele sufoco e com toda aquela música de fundo, não tem jeito. A vovó age. E como ela é subconsciente, querendo ou não, você se emociona. Principalmente se você tem filhos. Ué, mas não era uma simulação? Uma mentira? Sim, mas o filme se conectou de alguma forma com você emocionalmente. Então, não importa se é apenas uma história, a vovó é mais velha que a coruja. E por ser subconsciente, você não tem o controle da manifestação dela. E se ela for muito estimulada, a coruja não manda mais em nada. E para terminar a breve ilustração, imagina que você está ali se emocionando com o filme, mas vê que de repente o cinema está começando a pegar fogo. Instintivamente, você se assusta, o camaleão te prepara fisicamente para a ação e você corre desesperado para poder fugir do perigo. Ué, mas há 5 segundos atrás você não estava uma manteiga derretida vendo o filme? Pois é, mas o camaleão é o mais velho e ele viu um perigo muito grande, onde deu a ordem para todo o seu organismo que ou você corre ou morre, com emoção ou sem emoção, sendo você um intelectual, pós-graduado ou não. Isso são as 3 partes da sua mente e essa foi a maneira mais simples que existe para ensinar o conceito de neurociência para
para quem nunca teve contato com o assunto. E agora vamos ao grandioso segredo encaixar tudo isso com o cigarro que você quer vencer. Imagine, você guardou R$2.000 com muito suor e sacrifício para comprar um smartphone do último modelo que saiu. E você está super feliz, entra na loja, vê o modelo na vitrine que custa exatamente R$2.000. Você está muito ansioso e impaciente para poder curtir o seu novo celular que você sonhou e esperou muito tempo para ter. Você então pede ao vendedor que deixe você pegar, ligar o celular e ver os acessórios. Ele sai por 1 minuto e volta com 2 caixinhas. Abre ambas e coloca 2 modelos iguaizinhos do mesmo celular e mesma cor na sua frente. Você se pergunta, ué, será que é outra versão? Então ele te fala, olha, aqui está seu novo celular, parabéns. Esse outro aqui é exatamente da mesma marca, mesmo modelo, só tem um probleminha, ele não liga. Já mandamos para todas as assistências técnicas da cidade e ninguém conseguiu consertar o aparelho. Se você quiser ele assim, sem funcionar, podemos vender ele de R$2.000 por apenas R$100. O que você acha? É óbvio que você vai dizer não ao vendedor. E possivelmente vai pensar, esse cara só pode estar de brincadeira com a minha cara. O que você vai fazer com um celular que não funciona? Opa, mas espera lá, mesmo não funcionando, o aparelho ainda é um celular, que seria muito mais barato. Mas olha a sacada aí, você não quer um celular, você quer os aplicativos, as músicas, a beleza, o design, a qualidade, enfim, nunca você quis um celular. Você quis, na verdade, os benefícios, conforto e prazer que esse celular pode te trazer. É a mesma coisa com o cigarro. Nunca você quis um cigarro e ninguém fuma para ficar doente e nem se matar. Toda publicidade e propagandas anti-fumo são inúteis, porque elas tentam convencer você a parar de fumar racionalmente. Ou seja, a culpa é toda direcionada para a coruja, que nada tem a ver com isso. Sua coruja já sabe pela razão que fumar causa um monte de problemas e ficar toda hora repetindo isso não vai te ajudar. Muito pelo contrário, só vai assustar o camaleão, fazer você ficar mais tenso e, consequentemente, fumar mais. O segredo é que você tem que convencer a vovó a parar, e não a coruja. O problema é com ela, não só no caso do cigarro, mas em qualquer outro vício que exista. Você só não parou de fumar ainda por causa de uma briga entre a vovó e a coruja. Como assim? Lembra que a linguagem da vovó é eu sinto? Então, ao fumar, a vovó sente prazer, saciedade, relaxamento, conforto, quem sabe uma companhia, ou talvez um apoio, apenas benefícios. A frase que define biologicamente o comportamento humano é a busca pelo prazer e conforto, e a fuga de todo tipo de dor. Tudo o que você faz da sua vida é para fugir da dor e ir em direção ao prazer e satisfação. Quando a coruja se mata falando para a vovó que aquilo é ruim, que vai acabar com a vida do todo, a vovó não foi projetada para entender, apenas sentir, e ela não toma uma atitude enquanto você não estiver sentindo na pele algum problema. Por isso que muita gente só consegue parar quando já está doente, ou quando vê com os seus próprios olhos alguém se dando mal pelo cigarro. Como o que a coruja fala é uma projeção futura, racional, a vovó também não consegue entender isso. Ela só consegue sentir, e no aqui e agora, e o cigarro a faz se sentir muito bem. É igual uma moça muito carente, que mesmo sabendo que o namorado não vale nada e não tem futuro, não consegue desapegar, justamente pela maneira especial como ele faz ela se sentir. Então, você só fuma porque o cigarro é uma fonte de um ou mais benefícios para você, mesmo que apenas psicológicos ou emocionais. Se o cigarro não fizesse nada disso por você, você nunca perderia seu tempo fumando ele. Em pessoas com poucas experiências prazerosas, insatisfação com a vida, problemas emocionais não resolvidos e muita pressão do dia a dia, o caso é mais grave ainda. Olha só, com uma vovó incomodada, isso gera um ciclo de dor emocional e a queda dos níveis de bem-estar. Na tentativa de se proteger, ela começa a se isolar do mundo e se agarra desesperadamente na primeira coisa mais fácil que ela encontra para obter conforto e apoio, algo que consiga recuperar, mesmo que por apenas alguns instantes, o nível de bem-estar normal ou ao menos diminuir o estado negativo. O vício começa assim: você decide experimentar o cigarro, seja para parecer
ser mais velho, entrar em uma turma ou simplesmente para ver qual é a graça e o que tem de tão bom assim no cigarro. Por mais incrível que pareça, os primeiros cigarros são horríveis. Então, você continua a fumar, já que você parece ser mais adulto ou mais confiante, ou até você conseguir ver qual é a suposta graça por trás do cigarro. A nicotina diminui os níveis no seu sangue pela metade em apenas 20 minutos e baixa para até 1/4 em 1 hora. Por isso que fumamos quase sempre, em média, 20 cigarros por dia. Toda vez que a droga começa a ser eliminada do seu organismo, você se sente inseguro, agitado e incomodado, até que você identifica isso como preciso comer algo ou então preciso de um cigarro. Quando você abastece novamente o seu corpo com nicotina, você instantaneamente se sente bem, já que a perturbação causada por seu corpo estar eliminando a droga é aliviada instantaneamente depois de você fumar. A sua vovó, então, interpreta isso como se o cigarro é quem fosse o herói que te dá calma, relaxamento e conforto, pois quando ele alivia a ansiedade e a perturbação da falta de nicotina, isso gera prazer e relaxamento. Como fumar dá esse alívio em pouca quantidade, o seu corpo vai criando resistência à nicotina. Então, mais você quer fumar. Conforme o tempo passa e você vai se dando conta de que precisa parar antes que seja tarde, quando aparecem as tosses, a falta de fôlego ou até algumas pontadas no peito, você vai se sentindo mal e tenso, tanto pela sua saúde quanto por sua vovó ter que abrir mão do seu salvador. E se você tem uma vovó ferida, a necessidade dela por essa sensação de alívio do cigarro é muito maior. E adivinha o que você faz quando se sente tenso? Isso mesmo, você fuma mais, até isso chegar a um fim horrível, realmente diabólico, o ciclo do cigarro, não? É isso que uma droga faz, mantém você cada vez mais preso a ela, e gastando cada vez mais, eliminando a sua capacidade natural de ter bem-estar e fazendo você se sentir cada vez pior, fazendo você precisar cada vez mais dela para ter bem-estar que você tinha naturalmente antes de se viciar. Esse vício vai destruir você, a menos que você aprenda a quebrá-lo. Veja agora, simplificando tudo, é difícil porque existe um cabo de guerra mental entre as suas mentes, onde uma quer parar de fumar por causa dos problemas e outra criou uma ligação com o cigarro, porque ela aprendeu que ele é mais fonte de alguns benefícios psicológicos. Então, qual é a potencial solução para você deixar o vício? É lidar com a sua parte emocional, a vovó. Você não pode simplesmente tirar o doce dela, como a maioria dos métodos tentam fazer. Primeiro, você precisa eliminar a causa, os motivos internos que fazem você precisar fumar, e depois ensinar a vovó a não gostar mais de cigarros. Dentro da sua mente, quando você elimina a causa, o programa cessa. E como se faz isso? Bom, existem duas maneiras ruins que ajudam e uma boa que resolve. As ruins consistem em você passar por algo como eu passei, o que não funcionou comigo, como um susto ou dor relacionado ao cigarro. Só que as estatísticas nos mostram que a cada 100 pessoas que passam por um susto, apenas 27 vivem para contar a história. Quer arriscar? No seu lugar, eu não arriscaria. Obrigado e boa sorte. Dica de ouro. Você pode fumar 3 cigarros seguidos rapidamente, sem pausas, e beber um copo de água morna em seguida. Você vai se sentir tão enjoado que você vai conseguir reduzir muito o consumo em pouco tempo. Redução de 50 a 90% de cigarros fumados ao dia. Já que, com essa técnica, sua vovó começa a sentir que o cigarro não é mais tão bom como era. Essas duas maneiras reduzem muito a causa, mas ainda fica o problema, ou seja, você ainda gosta dos cigarros, pelo suposto prazer que eles te proporcionam. Agora vem a maneira boa e que resolve. E eu quero agora que você preste muita atenção aqui. Existe um conhecimento usado em coaching, psicologia e algumas terapias que é o futuro. Pessoas do mundo inteiro estão usando para mudarem a si mesmas e reprogramarem as suas vidas. Que te dá o poder de você entrar na sua mente e reprogramar as coisas que você não gosta. Inclusive, eliminar o apego da vovó pelos cigarros. Ou seja, que elimina a causa do vício de dentro para fora, chamado PNL, ou Programação Neurolinguística. Isso não tem nada a ver com autoajuda barata e também não tem nada a ver com
mexer no seu cérebro. Cérebro é como se fosse a máquina, e mente é como se fosse o sistema dessa máquina. Ou seja, duas coisas completamente diferentes. E a PNL é uma ferramenta para ajustar esse sistema, ou seja, sua mente, para fazer você eliminar da sua vida comportamentos que te atrasam, como talvez timidez, ansiedade, medo, insegurança, não terminar as coisas que começa. Funciona assim: sua mentalidade e modelo mental são aquilo que você é, e isso produz os seus comportamentos, suas escolhas e suas ações. Tudo isso, como você se veste, como você fala, se você consegue ter dinheiro ou não, porque age de tal forma e não de outra, você aprendeu a ser assim ao longo de sua vida. Sabe quando você tenta muito ir pra frente na sua vida e parece que, por mais que você lute, nada parece dar certo? Parece às vezes que tem algo te puxando para trás. A resposta está exatamente aqui. Então, todo comportamento, como fumar por exemplo, tem uma causa e uma estrutura, que podem ser descobertas, modeladas e mudadas, ou seja, reprogramadas. E com esse conhecimento, você tem o poder para eliminar a verdadeira causa, ou seja, não o vício em si, como os terapeutas convencionais tentam fazer. Afinal, o vício é apenas uma consequência, mas sim atacando a raiz do problema, que é a ligação emocional da vovó dentro da sua mentalidade. Não vai adiantar nada você tentar parar de fumar se primeiro você não eliminar essa raiz. Esse é o ponto em que você, depois de descobrir, vai ficar blindado contra qualquer vício para sempre. Então, se você quer se livrar de vez do cigarro, use essa ferramenta para eliminar as causas internas que fazem a sua vovó precisar do cigarro na sua mente. E depois, reprograme o significado de prazer do cigarro dentro da sua mente. Sumindo essas causas, você não sente mais a necessidade de um cigarro, e nem de nenhum outro comportamento destrutivo. E a melhor parte, sabe aquele cabo de guerra que eu falei inicialmente, onde metade de você quer parar de fumar e metade quer continuar? Então, depois que você eliminar a raiz, um dos lados do cabo de guerra, o lado de querer fumar pelo alívio e prazer, desaparece. Assim, toda a sua força é direcionada para um lado apenas, o lado de parar de fumar pelos prejuízos. E aí, você não tem mais que lutar e resistir a parar. Afinal, já que a sua mente não vê mais lógica em fumar, você querendo ou não, vai acontecer o fim definitivo do vício. Você só fuma pelo benefício que você tira do cigarro. Se você não ganha nada e aprende como eliminar os motivos para fumar, você simplesmente para, mesmo que você tenha tentado, sofrido e falhado inúmeras vezes, assim como eu. Genial, não? Agora temos um grande problema. Neurolinguística é uma área muito, mas muito grande mesmo. Existem centenas de livros e estudos publicados sobre o assunto, e a maioria em inglês, e muitos cursos e formações, caríssimas por sinal, para aprender a realmente ficar bom e trabalhar nisso. Leva-se muitos anos para aprender todo o processo e os conceitos, mas e as pessoas que querem apenas parar de fumar rapidamente? Não se preocupe, já existe um modelo pronto, curto, direto ao ponto, feito só para quem fuma e passo a passo. Todo o trabalho em neurolinguística e que faz você economizar seu tempo, dinheiro e saúde, e que você pode acessar do conforto de sua casa e poder começar a resolver isso agora. Como eu sei que 99,9% das pessoas que fumam querem simplesmente parar de fumar e resolver isso logo e rápido, e também não querem se tornar um coach, mestre em PNL, eu peguei só o que realmente faz você não querer mais cigarros e desenvolvi um trabalho profissional chamado Programa Último Cigarro. Esse programa é algo totalmente novo no Brasil, utilizando todos os recursos que você acabou de ver aqui e que gera esse resultado. Você parar de fumar para sempre, em até 4 semanas e nunca mais ter vontade. Com ele, você não precisa mais lutar e nem resistir à tentação de fumar um cigarro, porque a vontade de fumar, que é o nosso grande vilão, vai sair de você. E existe toda uma estrutura interna por trás do programa, que quando você se toca, você parou de querer cigarros e nem se deu conta. Os 3 diferenciais que tornam esse caminho a única opção natural e que realmente vai mudar a sua vida é que o programa ajusta sua mente e individualidade. Cada ser humano é único e é o que leva uma pessoa a fazer algo diferente de outra. Se é algo apenas físico, como uma dor de cabeça, por exemplo, talvez um remédio até
até funcione para todo mundo, mas o fracasso da indústria antitabagismo é a grande prova de que não tem nada a ver com seu corpo, mas sim com a sua mente, e principalmente a organização dela. Aqui você vai ficar totalmente blindado contra o cigarro e tem agora recurso e conhecimento para não só parar de fumar, mas para mudar qualquer comportamento que você queira. Como se ajustar para prosperar e crescer na vida, por exemplo. E que foi a única coisa que funcionou e me curou da bendita ansiedade que eu vinha tentando curar há mais de 10 anos. E olha como você vai conseguir isso. O programa trabalha com ferramentas ao invés de conceitos ou fórmulas fixas. A maioria dos remédios e métodos forçam você a se adaptar à fórmula deles, ignorando totalmente a diversidade do ser humano, podendo fazer você sofrer e passar mal. Esse programa funciona porque, ao contrário dos outros medicamentos e fórmulas, ele que se adapta a você, pois através do coaching conseguimos ajustar qualquer pessoa, principalmente pessoas simples, respeitando as diferenças e não te obrigando a seguir ou ingerir algo que pode não fazer bem ou não funcionar para você. E por último, eliminação subconsciente do apego pelos cigarros. Essa é realmente a grande cartada de todo esse programa. Depois que você aprender a eliminar os motivos que fazem você precisar fumar e blindar seu estado mental, é justamente aqui que vai acontecer a grande mágica. E aliás, eu sempre digo, não é mágica, é método. Você vai aprender a fazer a sua mente nunca mais te deixar colocar um cigarro na boca, onde vai acontecer a desassociação do significado de prazer na vovó. Tudo isso usando a linguagem que ela mesma utiliza. É aqui que você vai eliminar o significado do cigarro na sua vida. E mesmo que as coisas fiquem tensas no futuro, ou que você fique muito ansioso, nem de longe você vai sequer pensar no cigarro como opção de apoio. É nessa etapa que você quebra as correntes para sempre do cigarro. E até digo que algumas pessoas costumam ficar com medo aqui, antes de darem o passo e deixarem o cigarro ir embora para sempre. Mas não tema, você ficará feliz quando essa etapa da sua vida de fumante terminar. Aproveite enquanto você ainda pode, deixar o cigarro ir embora da sua vida, pois se você ficar doente, raramente alguma técnica ou dinheiro poderão te ajudar. Então, apenas siga o método e me agradeça depois. Um dos diferenciais aqui é que você não precisa parar de fumar quando entra no programa. Como assim? Lembra que eu te falei sem dor nem trauma? A vontade de fumar vai te deixar enquanto você percorre o caminho. Algo totalmente natural, sem necessidade de medicamentos, nem tratamento de choque. E se você deseja fumar no caminho, por que não? Eu já disse antes, se você se sentir privado de fumar, mais tenso irá ficar e mais vontade você terá. Justamente por isso, aqui você vai eliminar o vício de dentro para fora e de forma tranquila, algo único. Assim você poupa saúde, tempo e milhares de reais e para de fumar em apenas 4 semanas. Tudo eliminando um monte de termos técnicos inúteis, focado com a linguagem direta e simples, fácil de ser aplicado, focado em pessoas simples e mesmo que nunca tenha ouvido falar nada sobre coaching PNL. E agora, como que a gente faz para ter acesso a esse programa? Fique tranquilo, um dos pilares desse programa é tornar essa transformação acessível. Então você não terá nem de longe que investir o absurdo que cobram por isso, eu garanto. Agora, eu seria alguém desonesto se eu não abrir o seu olho para a realidade. Agora eu vou contar para você a bomba sobre o novo truque sujo da indústria do cigarro. Olha só, devido ao número de fumantes que vem baixando e cada vez menos pessoas aprendendo a fumar, a indústria de cigarros está tomando medidas desesperadas para sobreviver e muito antiéticas. Um estudo americano mostrou que a cada dia o cigarro está com mais aditivos, agora até amônia, para deixar as pessoas que fumam mais viciadas ainda e fumarem muito mais por dia. E que, olha só, segundo uma fonte de dentro do Sindicato das Indústrias de Tabaco, eles vão dobrar o uso de aditivos para tornar o cigarro mais viciante ainda nos próximos meses, a fim de eles prenderem quem já fuma há mais tempo e garantirem assim a sobrevivência do setor. Recentemente saiu um relatório de uma agência antitabagismo americana chamada Campanha Crianças Livres do Tabaco, CTFK na sigla em inglês, que diz que o cigarro hoje já está mais viciante que a cocaína e a heroína juntas. E quando o sindicato foi questionado sobre o fato, eles preferiram não se manifestar a respeito. Então, hoje você tem apenas um problema com a nicotina, que sozinha ainda é fácil de ser vencida. Só que daqui a um tempo você terá um problema muito maior e quase impossível de ser tratado, que
é o vício nos aditivos que farão o cigarro ser tão perigoso quanto o crack. Concluindo, quem não pular fora do barco agora, em alguns meses vai ficar para trás e não vai mais conseguir parar. Então, fica a seu critério dar um jeito de parar, já que o problema vai ficar muito maior. Olhe por esse lado agora. Quanto vale você, enfim, conseguir se livrar do peso do cigarro na sua vida? Quanto vale você ter sua saúde, liberdade e tranquilidade rapidamente recuperadas de volta? Saber que fez a escolha certa e que vai dar fim ao perigo de destruir a sua vida. E aí, vai ficar até quando nessa? Depender de tragar um negócio fedorento, sujo, caro, destruir o seu corpo e deixar quem gosta de você infeliz, apenas para você conseguir se sentir satisfeito? Porque, acredite em mim, lá no fundo você já sabe onde essa história vai acabar. Quando você é um fumante, é igual uma pessoa que pula sem paraquedas de um prédio de 100 andares. Daí quando ela chega ao 50º andar, ela fala para si mesma: bom, até aqui tudo bem. Então ela continua caindo, e ao chegar ao 20º, ela repete: até aqui tudo bem, não me espatifei ainda, estou tranquilo. Você não percebe que já está acontecendo, que quando aparecer uma dor ou complicação, talvez você não possa mais fazer muita coisa. Para cada tiozão que fumou por 60 anos e é saudável, 200 mil pessoas morrem por ano no Brasil por consequência do cigarro. Você pode até fumar por 80 anos e não adoecer, mas saiba que é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que isso acontecer. A questão não é se, e sim quando. Será que vai ser você agora? Será que vai ser hoje? Será que vai ser nesse ano ainda? Pare de mentir para você mesmo, se enganar e achar que você ainda tem tempo. Você sabe como a armadilha da nicotina funciona? Desse jeito. Para te manter nela pelo resto da vida, enquanto ela te dá a falsa sensação de que está tudo sob seu controle, quando você gasta cada vez mais, até você tentar sair e ver que é muito difícil conseguir. Assim, você acha mais cômodo se manter nela, ignorar, esperar que um milagre vai salvar você e você seja o escolhido, que não vai acontecer nada e no final, quando você menos esperar, ela mesma destrói você. Ou por acaso você acha que 200 mil brasileiros que morrem por ano escolheram acabar assim? Graças à evolução do conhecimento, hoje você pode acabar rápido com isso e ter sua vida de volta e em pouquíssimo tempo. Você já viu e pode pesquisar tudo o que eu falei. As coisas vão ficar muito piores. Pode ser com o programa Último Cigarro, com neurolinguística ou qualquer outra coisa que for, mas dê um jeito de parar agora, enquanto ainda está fácil de conseguir parar. Daqui a alguns dias ou meses, você pode não ter mais a escolha entre parar ou não. É muito importante. Escolha um método. Sem um método, já é quase impossível parar. E se você conseguir, pode passar o resto da vida desejando um cigarro, sofrendo e evitando ele. Ou seja, mesmo após anos sem fumar, você ainda será um escravo do cigarro. E para quem quer resolver isso aqui e agora, quanto custa para entrar nesse programa? Eu estive calculando quanto seria o valor justo para ingressar no programa. Lembrando que um tratamento com PNL tem cerca de 4 a 10 sessões e custa em torno de 3 mil a 8 mil reais. E isso com um bom profissional no exterior. Valor já convertido em dólar. Absurdo. Dependendo da metodologia, você pode também contratar um bom coach profissional para poder te ajudar a parar de fumar, onde ele irá facilmente te cobrar um pacote de 4 a 8 sessões de 1 hora cada, custando de 400 a 1.000 reais a sessão, que dá uma soma de 1.600 a 8.000 por todo o processo. Você também pode investir mais de 10 mil horas e muito dinheiro para aprender todo o processo da PNL e neurociência, o que pode ser inviável e cansativo se você não trabalha e nem tem paixão por isso como eu. Mas em se tratando de salvar a sua vida, até que vale muito a pena o preço e o tempo, já que não estamos falando aqui do seu carro ou da sua casa, mas sim da sua vida. O problema é, como não existe tempo mínimo para aparecer alguma consequência, que pode aparecer com meses fumando ou mais de 20 anos, eu te pergunto, será que você terá tanto tempo assim? Realmente é uma bomba relógio. Não dá para saber quando ela vai explodir. O cigarro não avisa quando é hora de parar. A notícia boa é que seu corpo é incrível. Ele consegue se recuperar muito rápido depois que você parar. Basta primeiro que você pare. E mais importante, que antes aprenda como. Checando custos como todo o suporte e todo o tempo e metodologia, eu fixei um valor mínimo que eu poderia arcar com todos os custos e eu geralmente costumo cobrar o preço de não R$ 1.600, que é o preço mínimo de um coach para isso, mas
apenas R$ 740, podendo ser parcelado com garantia, que seria mais que justo e muito barato pela transformação de vida que você vai conseguir. Lembrando que qualquer treinamento com medicamentos para poder parar de fumar varia o preço de R$ 500 a R$ 1.200 inicialmente, e você aprendeu aqui o motivo de eles terem uma chance minúscula de darem certo com você. No entanto, como eu vi que o preço não seria acessível para muitas pessoas, eu decidi criar uma condição de preço especial, já que é a primeira vez que algo desse tipo acontece no Brasil, e o nome é Promoção Livre Agora. Com ela eu consigo dar um preço muito menor, e também é justo para quem tomar a decisão e garantir a sua vaga primeiro. E o preço agora não será de R$ 1.600, nem de R$ 749. Pode parecer até loucura da minha parte, mas se você não perder tempo, essa promoção vai te dar um desconto de mais de 40% do valor total do programa. Ou seja, você terá que investir hoje R$ 497, podendo ser parcelado em até 12 vezes no cartão. Mas infelizmente não é para todo mundo. Funciona assim: eu só consigo dar suporte e atender apenas 100 alunos por turma. Afinal, isso é o meu trabalho e nele eu acredito que a qualidade deve ficar acima de tudo. Então, assim que a turma encher, essa página será tirada do ar por tempo indeterminado. Talvez eu consiga abrir uma turma maior daqui a 6 meses ou um ano, custando futuramente o preço original, ou seja, R$ 749, praticamente o dobro de agora. Então, nunca mais o programa Último Cigarro estará tão acessível quanto agora, até encerrarem essas 100 vagas. E não é só isso. Se você se interessou em fazer parte, tem um presente especial para 100 pessoas dessa primeira edição. Você, além de pagar muito menos, vai ganhar de presente, só pelo fato de você ser uma pessoa decidida, 7 bônus para revolucionar a sua vida como ex-fumante. Bônus 1. Recaída nunca mais. Como superar a recaída em minutos. Se você já tentou parar de fumar, sabe que o principal desafio é não voltar ao vício. Por isso, preparamos um livro especial com uma técnica utilizada nos Estados Unidos para superar as recaídas em menos de 5 minutos. Se você pensava que a recaída era um problema, não será mais. Bônus 2. Como acabar com o mau hálito. A nicotina deixa muitas marcas. Uma delas é um mau hálito constante, que normalmente é muito difícil de combater, mesmo com os melhores enxaguantes bucais. Nesse guia, você terá uma fórmula bem simples, com apenas 3 ingredientes que acabarão com seu mau hálito em alguns minutos. Bônus 3. Como clarear seus dentes. Nesse bônus, eu vou te mostrar uma receita muito simples para deixar seus dentes brancos novamente, mesmo que eles estiverem totalmente amarelados. Você só precisa tomar cuidado para não clarear demais, para não ficar com muita sensibilidade. Fique tranquilo, pois dentro do guia eu vou dar todas as dicas. Para recuperar a saúde e voltar pelo menos 10 anos no tempo, vamos te entregar também o Bônus 4, como limpar seus pulmões, que vai te ajudar a praticamente renovar seus pulmões, te livrando de problemas sérios que o cigarro poderia causar, como enfisema pulmonar e câncer. Você vai tirar um peso das suas costas quando descobrir isso. Depois de acompanhar esse guia, você poderá seguir para o Bônus 5, técnicas para recuperar o fôlego. Vamos te mostrar como recuperar o fôlego e voltar a correr como nos tempos em que não fumava. Se você gostava de praticar esportes, mas parou por falta de fôlego, esse bônus vai ser essencial para você. E tem mais. Você vai receber o Bônus 6, como reverter as rugas ao redor da boca causadas pelo cigarro. Você deve ter notado que o cigarro te deixou com algumas rugas feias ao redor da boca. Nesse guia vamos mostrar como acabar com essas rugas, que são os primeiros sinais de envelhecimento da pele. A partir delas você vai aprender a rejuvenescer seu rosto e recuperar a mesma aparência que tinha 10 anos atrás. E não para por aí. Para fechar com chave de ouro e recuperar de vez a sua saúde, você vai receber o Bônus 7, receitas detox para reverter os efeitos do cigarro. A essas alturas você já deixou de ser fumante, está com o pulmão rejuvenescido, com os dentes brancos e com uma aparência 10 anos mais jovem. Agora chegou a hora de utilizar uma série de receitas desintoxicantes para eliminar qualquer vestígio de cigarro de sua vida. É com esse bônus que você irá renovar a sua vida e dizer definitivamente que você é ex-fumante com uma vida nova. Esses bônus não estão à venda, mas se estivessem eu não venderia por menos de R$ 697. Lembrando que esses presentes só podem ser acessados depois de 30 dias, para não desviar o seu foco do programa. O valor de tudo, ou seja, o programa Último Cigarro de R$ 749, os
os bônus para você esfumante de R$ 697, além de te dar a liberdade, saúde, paz e qualidade de vida, valem hoje R$ 1.446. E você só precisa investir pela única vez na história desse programa. R$ 497, parcelados em até 12 vezes no cartão. Lembrando que o preço e os bônus só valem para 100 pessoas dessa turma apenas. É um prêmio às pessoas que decidirem entrar agora e que não deixaram as coisas para depois. E você não precisa decidir se vai ficar agora com o programa. Como assim? Como eu sei que algumas pessoas podem estar desconfiadas, e eu sei disso porque eu também sou assim. Aqui vai mais um de tantos outros diferenciais que nenhum outro método para parar de fumar oferece: a garantia. Isso mesmo, você tem todo o direito de pensar e decidir se essa oportunidade é para você ou não. Você pode se perguntar: e se não der certo comigo? Ou e se eu não gostar? Isso é totalmente natural e até saudável. Entretanto, eu confio tanto no trabalho que é aqui que eu te dou a minha garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você garante a sua vaga antes que a turma feche e o preço aumente. Daí você tem 30 dias para experimentar o produto, avaliar, dar opinião e decidir se é para você ou não. E caso você não tenha resultados, caso você não veja o menor valor no treinamento ou simplesmente você não tenha gostado da cor da fonte do material, você manda um e-mail com o tema reembolso com os dados de acesso para contato@ultimocigarro.com.br e em até 72 horas você tem o seu valor completo devolvido, sem letra miúda, sem ressentimento e sem você ter que justificar nada para mim. Eu acredito em você e em sua honestidade. Você terá acesso ao treinamento completo por 30 dias e eu acredito que isso é um direito seu, de avaliar se esse programa realmente pode ajudar você, ainda mais com tanta picaretagem na internet hoje em dia. Com essa garantia, eu acredito que vale a pena, pelo menos você considerar uma tentativa, já que eu sei que é da sua vida, futuro e saúde que estamos tratando aqui. Você garante a sua vaga agora, utiliza o produto e se ele for para você, ótimo. Se não te ajudar, você receberá cada centavo de volta. Ao clicar no botão abaixo, você será direcionado a um site seguro, onde você pode comprar tranquilamente, inserindo seus dados. Assim você garante que o acesso é só seu e de mais ninguém. Não precisa ficar com receio de comprar pela internet. Hoje em dia, mais de 40% de todas as compras no mundo são online, ou seja, comprar pela internet é o futuro e você pode usar a opção de boleto, caso esteja inseguro de usar seu cartão. Depois de confirmado o seu pagamento, você receberá automaticamente os seus dados de acesso no seu e-mail. Lembrando que o e-mail que você inserir para o pagamento será o mesmo onde você receberá os seus dados de acesso. Assim, você pode começar imediatamente a utilizar todo o conteúdo agora mesmo na sua casa. Quanto mais rápido, melhor. O programa Último Cigarro está todo estruturado em videoaulas. É um treinamento curto e de fácil entendimento, elaborado somente com o que realmente importa e que dá resultado. Não sei se somos parecidos, mas eu odeio enrolação. São 5 módulos curtos e direto ao ponto, para ele não ficar no caminho entre você e os seus resultados. E qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar um e-mail e você será prontamente atendido. Além disso, para melhorar ainda mais seus resultados, vou te dar mais 7 bônus. Só que você não pode perder tempo, tem que garantir a sua vaga agora, pois as vagas são limitadas e já estão sendo preenchidas. Lembrando que esse preço nunca mais será tão barato, vai aumentar, é fato, e só dura até terminar as 100 vagas. Então, mesmo sabendo tudo o que eu disse nesse vídeo, você pode sim continuar fumando e eu ficarei de consciência limpa. Afinal, eu sei que eu já fiz tudo o que eu podia para ajudar você. E para quem quer realmente se libertar do cigarro, existem 3 caminhos. Primeiro, você pode continuar tentando e errando, e tentando de novo por conta própria com os métodos antigos, e quem sabe você consiga algum dia, depois de muita luta e sacrifício, ficar algum tempo da sua vida sem fumar, sabendo que esses métodos já são antigos, obsoletos e que dão pouquíssimos resultados. E se você conseguir parar, se sentir em meio a uma guerra, lutando um dia por vez, para não desperdiçar todo o seu tempo e esforço. Segundo, aprender coaching, neurolinguística e neurociência por conta própria, que levará mais de 10 mil horas e mais de R$ 7.000
reais de investimento profissional, lembrando que fumar é uma bomba relógio que pode dar problema a qualquer instante. Então, só Deus sabe se você tem todo esse tempo até lá. E terceiro, garantir a sua vaga no programa Último Cigarro, onde você não vai só dar um fim a toda essa luta e sofrimento agora, como vai também receber, além de parar de fumar, tudo isso. Acabar com a vontade de fumar, não precisar de um cigarro para se sentir satisfeito, não ter mais mau cheiro nas roupas e cabelos, não ter mais vergonha de sorrir, ser livre novamente, recuperar a saúde e o condicionamento físico, não ter que gastar rios de dinheiro em métodos ultrapassados e ineficazes que só servem para comer o seu dinheiro. Utilizar um método seguro e natural para deixar o vício. Nunca mais ter recaídas, não engordar após parar de fumar, economizar todo aquele dinheiro que você gastava por mês com cigarros. Poder conversar com as pessoas sem se preocupar com o mau cheiro do cigarro. Conseguir alegrar o coração das pessoas que te amam e sofrem ao ver que um vício está destruindo você. Se sentir forte e confiante por conseguir derrotar e eliminar esse mal da sua vida. Sentir o alívio por enfim ter tomado a decisão certa em ter uma vida limpa e saudável. Interromper o aumento do risco de adoecer por causa do cigarro. E descobrir o verdadeiro motivo que leva as pessoas a terem vícios e como ficar imune a isso. E ainda, de graça. Aprender um mapa daqueles que estão no topo e conseguem tudo o que querem. E aprender a limpar e fortificar o seu organismo para acelerar a sua qualidade de vida. Tudo com garantia incondicional de 30 dias e a promoção inaugural com mais de 50% de desconto. Se você gostou do que viu, clique agora no botão e não perca tempo. Tome logo a sua decisão. É nos momentos de decisão que a nossa vida vai sendo traçada e você já sabe que parar de fumar será uma das melhores decisões da sua vida. Garanta sua vaga nessa primeira turma agora, antes que ela lote e o preço volte ao seu original, e chega de brincar com a sua vida. Chegou a hora de resolver isso de uma vez por todas. E seja muito bem-vindo ao mundo das pessoas que não ficam esperando, tomam a atitude certa na hora certa para mudarem as suas vidas. Muito obrigado e seja muito bem-vindo a essa nova etapa da sua vida.